galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje a gente vai gravar tipos de sujeito. Detalhe, isso aqui não é um assunto isolado, é um assunto que serve de base, ligação para diversos outros conteúdos. Eu já ia começar aqui sem o meu microfone. Se liga só. Quando a gente pensa em concordância verbal, que é um dos assuntos mais importantes que tem na prova de língua portuguesa, a gente aprende na escola que é uma relação entre o verbo e o sujeito. E isso aí já é algo equivocado, porque na verdade é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, numa questão de concordância verbal, o avaliador pode facilmente ludibriar o candidato colocando uma frase muito grande. Aí ele coloca um sujeito enorme, várias palavras no plural e adivinha, vai colocar o verbo no plural, pois você aprendeu que o verbo concorda com quem? Com o sujeito. Para piorar, ele provavelmente vai colocar uma frase que faça sentido. Então aí acabou com a tua vida. Mas o verbo não concorda com o sujeito. O verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então vamos lá. Esse primeiro conteúdo eu já tenho que ter em mente. Eu tenho que me agarrar a ele. Mas não adianta saber isso se você não souber, por exemplo, identificar um sujeito. E quando a gente fala em sujeito na língua portuguesa, nós temos três tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Ah, mas professor, por que na escola eu estudei uma porrada de sujeito? Vamos lá. Porque eles se ramificam. Mas se você entender o conceito do determinado, do indeterminado e da oração sem sujeito, todo o resto vai ficar muito mais simples. Agora, para a gente entender isso daqui, de fato, com exatidão, a gente vai fazer um estudo dirigido. Vou colocar aqui o conteúdo e a gente vai batendo ponto a ponto para você absorver bem. Tranquilo? Então vamos lá. Tipos de sujeito. O primeiro que a gente vai estudar é o sujeito determinado. O que é um sujeito determinado? É aquele que eu posso identificar. Então ele pode aparecer explícito, eu vou visualizar, ou até mesmo implícito. Eu não visualizo, mas ainda assim eu consigo identificar. Então, dentro desta pegada, eu posso ter o sujeito simples, eu posso ter o sujeito composto e eu posso ter o sujeito desinencial. Agora, para início de conversa, esse desinencial aqui eu já preciso fazer um adendo em cima dele. Por quê? Vamos lá. Quando eu pego o sujeito simples e digo que ele possui apenas um núcleo, você entende da mesma forma que uma criança de 8 anos de idade também entende. Se eu disser que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, você também vai entender da mesma forma que a criança de 8 anos de idade também entende. Agora, se eu chegar com um sujeito desinencial para uma criança de 8 anos, imagina, eu mostro ali uma frase que não aparece um sujeito notoriamente, ela já vai estranhar. Aí você imagina eu chegando para ela e falando isso daqui, ó, que ali tem um sujeito desinencial, que ele não aparece explícito na frase, mas que é facilmente subentendido pelo contexto ou pela desinência verbal. Meu Deus do céu, essa criança vai me odiar pelo resto da vida. Foi aí, ó, que surgiu o tal do sujeito oculto. Como assim, Sidney? Como assim surgiu daí? Para a NGB, que é um documento, a nomenclatura gramatical brasileira, não existe o sujeito desinencial, oculto, elíptico, não existe. Quando a gente pensa em sujeito determinado, só tem o simples e o composto. Aí, esse sujeito oculto surgiu na tradição escolar. Foi a famosa tia Teté que criou, foi uma das melhores criações pedagógicas. A partir disso veio surgir na gramática, por exemplo, na gramática do Celso Cunha, tem lá grandão, sujeito oculto. Agora, como é que ela fez isso?
ela simplesmente disse para a criança que era um sujeito oculto. Aí a criança entendeu. Ah, tia, você fez assim. Ele está ali, né? Eu só não estou vendo. É igual ao meu amiguinho oculto. E foi exatamente assim que surgiu o sujeito oculto em nossas vidas. Eu, particularmente, prefiro chamar de sujeito desinencial, porque a gente depreende pela desinência verbal. Então, nada mais justo que chamar de sujeito desinencial, já que eu o descubro pela desinência. Mas eu posso chamar de desinencial, de oculto ou de elíptico. Mas vamos por partes. Vamos lá. Primeiro aqui, o sujeito simples. Olha só essa frase. Um galo sozinho não tece um amanhã. Quem é o sujeito nesta frase? Responda aí, ó. Eu escutei um galo? Não. Como é que eu descubro quem é o sujeito? Eu acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Sempre quem ou o que. Mas aí você vai reparar que tem uma palavra negativa acoplada ao verbo. E quando tem uma palavra negativa acoplada ao verbo, ela entra nessa pergunta. Então, ó, quem ou o que não tece um amanhã? Aí a resposta, um galo sozinho. Tudo isso. Agora, isso tudo é o meu sujeito. Mas quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. Aqui no caso é a palavra galo. E quem verdadeiramente concorda com o verbo? Não é o núcleo do sujeito? Então, ó, se o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Agora olha a próxima frase. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Como é que eu faço para achar o sujeito? Eu primeiro acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Detalhe, o verbo aqui se apresenta no plural, mas a minha pergunta nunca vai ser no plural. A minha pergunta sempre vai ser no singular. Sempre no singular. Mas por que no singular, já que o verbo está no plural? Pode ser uma pegadinha. Eu ainda não fiz a pergunta, eu ainda não sei quem é o referente, como é que eu vou saber se o verbo tem que ficar no plural ou não? Então, só depois que eu descobrir o referente, eu vou saber. Então, ó, quem é o que consertou o caminhão? Então, vamos lá. Quem consertou o caminhão? Pedro e Bino. Tá, aqui, ó, tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito aqui, ó? Tanto Pedro quanto Bino. Como foi um pouquinho menor, ficou fácil. Mas isso poderia ser uma sentença grande. Então tem que avaliar com calma. Não é porque o verbo apareceu no plural que o sujeito é composto, não. Tem que olhar com calma. Então aqui nesse momento, como eu tenho dois núcleos, o verbo tem que concordar com os dois núcleos. Por isso fica no plural. Mas se eu fizesse assim, ó. Se eu colocasse os meninos quebraram uma cadeira. Quem é o sujeito? Os meninos. Quem é o núcleo do sujeito? Meninos. Sujeito simples ou composto? Eu te pergunto. Sujeito simples, obviamente. Pois quando eu falo que o sujeito simples possui apenas um núcleo, eu quero dizer que possui apenas uma palavra como núcleo. Não importa se ela está no singular ou no plural. Isso não vai influenciar no tipo de sujeito. Isso influencia na concordância verbal. Pois se o núcleo está no singular, obrigatoriamente o verbo tem que ficar no singular. Se o núcleo estiver no plural, aí o verbo ficará no plural. Até aí tudo bem, não é? E para ser sujeito composto, obrigatoriamente tem que ter dois ou mais núcleos, duas ou mais palavras como núcleos. Até aí, tudo tranquilo. Agora, olha a próxima aqui. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Diz para mim, quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Consegui ou não consegui identificar? Consegui. Então, sujeito determinado. Agora, na escola, nós nos habituamos a chamar isso daqui de sujeito oculto, ou até mesmo desinencial, elíptico. Mas um avaliador, maldosamente, pode formular uma questão levando em consideração apenas a NGB.
E neste momento ele poderia chamar isso daqui, ó, de sujeito simples. Você identificou, não identificou? Então é determinado. E você conseguiu identificar que foi quem? O nós. Uma palavra. Então sujeito simples. Então, numa prova de concurso público, o camarada poderia pegar essa sentença e perguntar qual é o sujeito. E botar aqui, ó, letra A, simples. Letra B, composto. Letra C, indeterminado. Letra D, oração sem sujeito. Poderia fazer isso. Alguns candidatos olhariam e falariam assim, opa, questão anulada. Porque ele iria procurar sujeito oculto, sujeito desnencial. Mas a questão não seria anulada, o gabarito seria letra A, seria sujeito simples. É claro que ele pode tirar esse sujeito simples aqui e colocar sujeito oculto. E dificilmente, né, um avaliador seria maluco de criar uma opção E e colocar sujeito oculto, para você ficar na dúvida. Ai meu Deus, é oculto ou é simples? E aí, o que eu faço na minha vida? Seria de uma supina cretinice. Mas dificilmente o cara vai fazer isso porque ele sabe que vai arrumar sarna para se coçar. Porque, obviamente, qualquer professor de língua portuguesa tem esse pleno domínio e ele não quer que alguém entre com recurso na questão dele, e uma questão assim seria passível de milhares de recursos. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá, vamos para o próximo. Agora a gente vai olhar um camarada aqui interessante. Eu quero que vocês observem, primeiro, a observação em relação ao sujeito indeterminado que está aqui no nosso material. Ó, é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. Mas presta atenção nesse pedaço aqui, ó. É aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto. Mas peraí, não é que não se possa apenas, não é que não se pode. Às vezes, eu também não quero. Então tem funcionalidade no nosso dia a dia, serve para evitar algumas confusões. Quer ver? Nós temos 3 situações. Essa primeira situação é muito comum no nosso dia a dia, que é com o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente. Infelizmente, a gente não está numa turma aqui, você não está diante de mim, mas vamos criar uma situação. Vamos fazer aqui uma analogia. Imagina que eu sou professor e a nossa sala tem 100 alunos e eu chego para você, mulher, que está sentada na primeira fileira, você, Maria, e digo que a Joana falou mal de você. Seja sincera com você mesma. O que você faria? Obviamente, mulher, você tiraria a satisfação. E por que eu escolhi mulher? Vou até explicar. O homem é diferente nesse trato. Vocês, meninas, vão dizer que nós somos frouxos. Eu vou dizer que o homem é sensato. Se eu chegasse para o Pedro e falasse que o João estava falando mal dele no curso, a primeira coisa que o Pedro faria seria olhar o tamanho de João. Se João fosse magrinho, esmirradinho, baixinho, talvez, eu disse talvez, Pedro fosse tirar satisfação. Detalhe, na disciplina, na humildade, ele ia chegar e dizer assim, ô João, fiquei sabendo de um negócio chato, vinha testar a veracidade. Se o João encrespasse para cima do Pedro, talvez tivesse uma briga. Eu disse talvez, mas o João poderia sair pela tangente. Que é isso, meu nobre companheiro? Eu não falei nada. É intriga da oposição, vamos tomar uma cerveja. Ia ficar por isso mesmo. Agora, mulher não. Mulher não dá mole, não. Se eu chegasse para Maria e dissesse que a Joana falou mal dela no curso,
ela ia tirar satisfação. Não importa se a Joana é a Graciane Barbosa, poderia ser grandona, fortona, ela ia tirar satisfação. Detalhe, né? Na disciplina, na humildade, não. Ia chegar para ela e falar assim: ô minha filha, tu tá maluca falando mal de mim? Tu vê lá, eu dou na tua cara, hein? Detalhe, Joana não sou eu. Joana não é Pedro, Joana não é João. Nós homens, nesse momento, estaríamos com muito medo. Eu iria sair correndo. Mas Joana é mulher, e mulher nasce preparada. Ela não ia dar mole, ela ia falar: que é isso, minha filha? Tu tá maluca? Eu é que dou na tua cara, não sei o quê. Ia começar aquele zum, aquele bafafá. Em algum momento, a Joana ia falar assim para Maria: mas vem cá, quem foi que te disse isso? Aí a Maria: foi o Sidney. E aí, ó, ferrou. Porque arrumar problema com uma mulher já é algo perigoso, imagina com duas. Mas o que eu faria para me livrar desta situação? Olha como é que a língua portuguesa é brilhante. Eu utilizaria o verbo na terceira pessoa do plural sem um referente. Eu chegaria para você, Maria, e diria: aí, Maria, bem falaram mal de você ontem aqui no curso. E aí, te conhecendo um pouquinho agora, como eu já te conheço, você ia fazer assim: me diz quem foi que eu vou matar. Vai falar: calma, Maria, pelo amor de Deus, eu não vi não. Eu só ouvi, estava ali no bebedouro. Mas aí concorda comigo que se eu simplesmente disse: falaram mal de você aqui no curso, a Joana jamais vai poder tirar satisfação comigo, porque eu não disse o nome dela. Se um dia a Maria descobrir, problema delas. Eu não disse que foi a Joana, eu disse falaram, não sabia que era você não. Agora, detalhe, concorda comigo que pode ter sido só a Joana, mas que pode ter sido todo mundo da sala? Porque o sujeito é indeterminado, não tem como quantificar, não tem como determinar, não tem como definir. Então, toda vez que eu utilizo o verbo na terceira pessoa do plural sem um referente, eu terei um sujeito indeterminado. Falaram, cantaram, cantam, dizem e por aí vai. Aí tem aluno que fala assim para mim: mas Sidney, eu confundo o sujeito indeterminado com o sujeito oculto. Aí eu pergunto: horas, mas por quê? Aí ele diz assim: ora, da mesma forma que eu identifiquei o nós nesta frase aí do leitor, eu também consigo identificar o eles nessa frase aí do governo. Eles falaram mal do governo. E pensa comigo uma coisa: quando eu digo que consigo identificar o eles, quem é o eles? Quem é? É o Guinho e o Zezinho ou é a torcida toda do Flamengo? Eu não sei. Não tem como quantificar. Não tem como definir. Agora, quando eu digo que identifiquei o nós, pelo menos um camarada está de fato identificado. Quem? Eu. Então, se eu tenho primeira pessoa, eu tenho um elemento identificado. Tudo bem que é a primeira pessoa do plural, mas é um termo determinado. Quando for terceira pessoa do plural sem o referente, sempre vai ser sujeito indeterminado. Agora, outra coisa seria se estivesse escrito. Se eu tivesse escrito eles falaram mal do governo, aí teria um referente. E aí seria um sujeito simples, porque a palavra eles seria o núcleo do sujeito. Agora, se não tiver o referente, é sempre sujeito indeterminado. E agora, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido absolutamente tudo que eu falei. Porque até aqui, essa matéria foi de Deus. A partir de agora, não será mais. Então, se você não entendeu até aqui, volta, veja de novo, porque agora você vai precisar de mais força. Vamos lá. Nós agora vamos falar do verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Então aqui, ó, precisa-se de empregadas. Que alguém precisa, eu sei. Mas quem é que precisa? Eu não sei. Então, ó, sujeito indeterminado. Aí vem um avaliador e coloca assim, ó: vende-se casa. Ora, que alguém vende, eu sei. Mas quem é que está vendendo?
Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. O problema é que aqui agora não é sujeito indeterminado. Aí, nesse momento, alguns alunos vão ter dificuldade. Como a gramática tenta solucionar isso? E como nós aprendemos na escola? Quando aparece um verbo mais um pronome ser, eu posso ter de fato um sujeito indeterminado, mas eu posso ter um sujeito determinado. E quando é que eu vou ter um sujeito determinado aí? Quando eu estiver diante de uma voz passiva sintética. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Vamos lá. Quando eu falo em vozes verbais, eu tenho 3 a priori pela gramática tradicional. Eu tenho a voz ativa, teoricamente aquela na qual o sujeito pratica a ação. Eu tenho a voz passiva, teoricamente aquela na qual o sujeito sofre a ação, e eu tenho a voz reflexiva, teoricamente aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Quando eu pego essa voz passiva, que cai bastante em prova, eu tenho uma divisão primária. Eu tenho a voz passiva sintética e eu tenho a voz passiva analítica. O que seria a voz passiva sintética? Ela é menor, composta de verbo mais pronome ser. E o que seria a voz passiva analítica? Ela é maior, composta de uma locução verbal, em que eu teria um verbo principal no particípio, com aquela terminação em ado e ido, e eu teria um verbo auxiliar, que será o verbo ser. Então, quando você se depara com um verbo mais um pronome ser, pode ser que seja da voz passiva sintética. E como é que eu faço para saber se é voz passiva sintética de acordo com a gramática? Eu tento pegar essa frase e transformá-la numa voz passiva analítica. Basicamente, ele quer que você pegue o verbo pronominal e o transforme numa locução verbal. Vocês vão ver que na frase acima não será possível e na frase de baixo já será possível. Então, aqui em cima, daria para eu dizer de empregadas são precisadas? Não, por 2 motivos. Primeiro, que eu alteraria completamente o sentido. Quando eu digo precisa-se de empregadas, eu sei que alguém precisa de uma empregada para trabalhar, seja numa casa, seja numa empresa. Se eu disser de empregadas são precisadas, parece que tem um monte de empregada passando fome, passando necessidade. Agora, eu posso ou não posso dizer que a casa é vendida? Eu posso. E geralmente em provas, o cara ainda faz assim, ó. Já que aqui o termo está no plural, vou colocar aqui no plural também, ó. Vende-se casas. É pior ainda, porque é assim que você visualiza as plaquinhas no seu dia a dia. Agora imagina, se o Joaquim tem um terreno com 3 casas e ele coloca lá, em cima do muro, vende-se casas. Seu Joaquim é burro? Não, claro que não, muito pelo contrário. Seu Joaquim só não tem um conhecimento da gramática tradicional. Mas o que ele fez enquanto falante comum da língua portuguesa? Ele se indeterminou enquanto sujeito, porque ele não colocou lá o nome dele, Joaquim, e ele colocou casas no plural para mostrar que tinha mais de uma casa, para chamar, obviamente, a atenção do transeunte que vai passar por ali. Então, nesse momento, eu quero que você entenda, a gente pensa de um jeito, existe uma lógica, hora que alguém vende, eu sei, mas quem é que está vendendo? Não sei. Porém, estruturalmente, para a gramática tradicional, aqui eu não tenho um sujeito indeterminado, não. Aqui eu tenho um sujeito que será determinado, porque eu poderia, por exemplo, pegar essa estrutura aqui e colocar assim, ó, casas são vendidas. Nesse momento, casas seria o sujeito, óbvio. É claro, eu teria aqui o sujeito e a locução verbal. Eu não teria o agente da passiva, eu não teria quem está de fato vendendo a casa, porque isso foi omitido. Com intenção, é óbvio. Agora, se aqui eu tenho um sujeito, significa que aqui casas em cima também vai ser sujeito. E qual é a principal regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então aqui, se o núcleo é casas, o verbo tem que concordar com casas. Se casas está no plural, o verbo também tem que ficar no plural. Então o certo seria vendem-se casas, pois casas são vendidas. Depois, nós vamos estudar de forma
mais precisa, vozes verbais, mas eu já até te adianto algumas coisas aqui, até para ser uma revisão, quando de fato foi esse o assunto. Se ambas são vozes passivas, a troca de uma por outra não acarreta prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então, se eu disser assim, ó, casas são vendidas na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, eu posso simplesmente dizer, vendem-se casas na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana. E pronto. Estarei ali mantida a correção gramatical e o sentido. Agora, se liga só numa coisa. Nem sempre a frase é pequenininha assim. Às vezes a frase é bem grande ou então repleta de inversões. Meu Deus, o que eu faço nessa hora se eu tiver dificuldade nessa passagem? Se eu não conseguir de fato estruturar a frase para ficar na tal passiva analítica aí, o que eu faço da minha vida? Por sorte, nós podemos nos apegar à classificação do verbo. E agora é que vem a parte que vai te assustar, mas que no final das contas vai te salvar. Quando eu tenho um verbo mais um pronome ser, posso estar diante de uma voz passiva sintética. Posso tentar fazer aquela passagem para a voz passiva analítica. Posso. Se você sempre fez e sempre funcionou, não mexa em time que está ganhando. Agora, se você nunca soube fazer muito bem, ou se lá na hora do exercício, na hora da prova, aparecer uma frase bem estranha, muito invertida, muito grande, que te traga um desconforto, nesse momento você vai pensar na classificação deste verbo. Se o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto, isso, claro, por conta do direto, mais o pronome ser, neste momento, o que será esse pronome ser? Será uma PA. Dependendo do autor, ele pode chamar de pronome apassivador ou de partícula apassivadora. E para que existe uma partícula apassivadora? Para indicar a passividade de um sujeito. Então aqui eu terei um sujeito paciente. Agora, e se forem outros verbos? E se for o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, o verbo de ligação, ou até mesmo o verbo transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado, mais o pronome ser? Eu disse que não era de Deus. Mas olha só, geralmente em turmas presenciais, a galera se desespera quando vê isso daqui. Mas, gente, isso aqui, ó, sem o verbo transitivo direto mais o objeto direto preposicionado, você viu a vida inteira na escola. Por que talvez o professor tenha mostrado só isso daqui? Porque ele não quis te assustar. Porque você não tinha maturidade, de repente, para entender aquilo. Não é que ele não soubesse, não. Ele só não queria te assustar. Só que em concurso público a gente precisa saber tudo. Porque às vezes o avaliador ele vai na ferida. Ele sabe que você não viu isso na escola como deveria ter visto. Então ele tenta te dar a rasteira ali. E agora nesse momento o que vai acontecer? Esse pronome ser eu vou chamar de PIS. Detalhe, ele pode ser chamado de pronome de indeterminação do sujeito, ele pode ser chamado de partícula de indeterminação do sujeito, ele pode ser chamado de índice de indeterminação do sujeito e ele pode ser chamado de símbolo de indeterminação do sujeito. No final das contas, é a mesma coisa, é só divergência de nomenclatura, só. Eu gosto de chamar de partícula de indeterminação do sujeito. Pronto, acabou. Então, nesse momento, pensa comigo, se a PA, se a partícula passivadora serve para indicar a passividade de um sujeito, obviamente que o PIS
A partícula de indeterminação do sujeito serve para mostrar que o sujeito é indeterminado. É assim. Agora, olha a importância deste quadrinho. Primeiro, que num curso de língua portuguesa daqueles bem completos, você estuda todas as funções do ser. Mas, no final das contas, o que cai em prova mesmo para valer? PA e PIS. Pronto. É só olhar a classificação do verbo, você já mata quando é PA e PIS. Agora, classificação de sujeito. Interessante. Se você tem PA, você tem sujeito paciente, logo é um sujeito determinado. Se você tem PIS, você tem um sujeito indeterminado. E o mais importante para nós, de fato, é a concordância verbal. Se aqui eu tenho um sujeito paciente explícito, o verbo tem que concordar com aquele sujeito ali, ó. Se o sujeito estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo ficará no plural. Agora, e quando o sujeito é indeterminado? Com quem esse verbinho aqui vai concordar? Com ninguém. Ele vai ficar automaticamente na terceira pessoa do singular. Então, quando você lê lá na gramática que o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, vai caracterizar um sujeito indeterminado, não é qualquer verbo. São estes verbos aqui, tá? Então, grava esse quadrinho, que esse quadrinho é muito importante, mas é muito importante mesmo. Vamos praticar um pouquinho aqui para você ver como isso é importante. Anotou, né? Então, vamos lá. Anota aí no teu caderno, tá? Não dá mole não, hein? Olha aqui, precisa-se, deixa eu botar direito, precisa-se de empregadas e vendem-se casas. Vamos lá. Aliás, deixa eu tirar uma dúvida de um aluno que me mandou. Professor, como é que vocês escrevem na televisão? Canetinha normal. Escrever em quadro, televisão normal, galera. É a mesma televisão que você tem em casa. Só não deixa teu filho ficar sabendo, porque senão ele vai querer escrever direto. Ué, mas é sério? Toda televisão dá para escrever? Nem toda. Mas como é que a gente descobre? A gente passa a canetinha assim, ó. Se a tinta sumir, não dá, óbvio. Se a tinta ficar, dá. Essa televisão aqui, ó, tem um tempão e ainda está em perfeitas condições. Não é TV especial, não. TV normal. Agora vem aqui comigo, ó. Precisa-se de empregadas. Vamos classificar o verbo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais pronome ser. O que a gente tem? O PIS, a partícula de indeterminação do sujeito. Ora, se o sujeito é indeterminado, quem vem ali depois não pode ser sujeito. Mas eu tenho que classificar. E como é que eu vou classificar? Eu vou olhar para o verbo. O verbo é transitivo indireto, então ele vai pedir um objeto indireto. E acabou. Agora olha a próxima. Vendem-se casas. Olha para o verbo. Quem vende, vende alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, eu tenho uma PA, que é a partícula passivadora, e se tem partícula passivadora é porque tem sujeito paciente. E qual é a regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito, então como aqui está no plural, o verbo fica no plural. Se aqui estivesse no singular, o verbo ficaria no singular. Tranquilo ou não tranquilo? Então, foi, né? Agora,
Em provas de concursos públicos, é muito comum os caras pegarem estruturas assim e vou até colocar empregada no singular. Aí o cara vem aqui, ó, destaca empregada e diz que a pluralização da estrutura acarretaria automaticamente a pluralização da estrutura verbal. E aí, está certo ou errado? Está errado, porque ali é objeto. Quem disse que o verbo concorda com o objeto? Tanto faz colocar precisa-se de empregado ou precisa-se de empregadas. Eu não vou colocar precisam-se de empregadas. Ali empregadas não é sujeito, é objeto. Agora aqui, se eu pegar o termo casa, destacar e disser que a pluralização da estrutura destacada vai acarretar automaticamente a pluralização da estrutura verbal, aí sim está certo, porque ali é o quê? Sujeito. E o verbo tem que concordar com aquele sujeito, na verdade, com o núcleo do sujeito. Mas como ali só tem aquilo, então é óbvio o núcleo do sujeito. Até aí, tudo bem? Aí tem aluno que contesta e fala assim para mim, mas Sidney, eu estou estranhando. Aí eu falo, por quê? Aí ele fala assim, porque eu estou olhando para a frase de cima e tem um verbo transitivo indireto que obviamente pede um objeto indireto, foi assim que eu aprendi. Mas na frase de baixo tem um verbo transitivo direto que está pedindo um sujeito, não era para pedir um objeto direto, mas espera aí. O verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto na voz ativa. Na passiva, ele pede sujeito. Se não tivesse o pronome, aí seria verbo transitivo direto com objeto direto. Como tem o pronome, tem voz passiva. Para você entender isso bem, eu vou dar uma pincelada já nas vozes verbais. Eu vou aproveitar, vou dar uma pincelada, nem que a gente veja depois com mais profundidade, mas é uma opção que eu faço nas turmas presenciais e eu não posso deixar você na turma online só porque depois a gente vai ver esse assunto isoladamente sem esse crédito. Se liga só, quando eu penso em vozes verbais, hoje eu dou uma singela pincelada, depois eu vou aprofundar isso. Eu tenho a voz ativa, eu tenho a voz passiva, eu tenho a voz reflexiva. A priori, é assim que a gente estuda. Aí eu vou colocar aqui algumas sentenças, ó. Coloca assim, ó. Pedro comeu o bolo. Aliás, eu tô morrendo de fome agora. Agora aqui, ó. O bolo... Mas eu tô tentando fazer dieta, que eu tô meio... mas essa dieta tá dando muito certo para mim, não. Eu fico com fome o tempo todo. Vamos lá, ó. O bolo foi comido por Pedro. E na outra, Pedro feriu-se com a faca. Eu lembro logo do Patrick. Olha a faca! Lembra? Besteira. Vamos lá, ó. Dessas três vozes, obviamente, a reflexiva é mais galho fraco em concurso público. Eles gostam mesmo da passagem da ativa para passiva. Mas observa isso daqui. Ela é mais galho fraco por quê? Porque ela é de mais fácil identificação, mais fácil percepção. Quando eu digo Pedro feriu-se com a faca, quem foi que praticou a ação de ferir? O Pedro. E quem sofreu a ação de ser ferido? O próprio Pedro. Então o Pedro ele pratica uma ação e ele sofre o reflexo de sua ação. É como se eu dissesse que o Pedro feriu a si mesmo, que o Pedro feriu a si próprio. Então se liga só, eu já aprendi o que é PA, eu já aprendi o que é PIS e eu acabei de aprender o que é uma partícula reflexiva, que serve para mostrar que a voz é reflexiva. Agora, professor, na escola eu lembro que estudei uma tal de voz recíproca. Isso não existe, não? Vamos lá, existe. É porque para a gramática tradicional, a priori, eram três: a ativa, a passiva e a reflexiva. A recíproca, na verdade, é uma extensão da reflexiva. Seria assim, ó. Pedro
e Joana se beijaram. Reparem que o Pedro pratica e sofre, só que a Joana também pratica e sofre. Eu agora tenho um processo mútuo, um processo simultâneo. Então você já aprendeu o que é PA, já aprendeu o que é PIS, já aprendeu o que é partícula reflexiva e agora acabou de aprender o que é a tal da partícula recíproca. E qual é a principal diferença entre elas? É que na reflexiva eu só tenho um agente e ele sofre o reflexo de sua ação. Na recíproca eu tenho mais de um agente. Beleza? Tranquilo? Matamos, não é? Então vamos lá. Eu agora vou me apegar a essa passagem da ativa para a passiva, que é o que mais nos importa. Vamos lá. Primeira coisa, olha para a voz ativa. Pedro comeu o bolo. Quem tem aqui, ó, sujeito, verbo e objeto. Que verbo eu tenho aqui? Verbo transitivo direto. Que objeto eu tenho aqui? Objeto direto. Só pode acontecer isso com verbo transitivo direto, pois só dá para passar da ativa para a passiva com objeto direto. Por quê? Porque é esse cara aqui, o objeto direto, o cara que sofre a ação na voz ativa, que vai virar o sujeito na voz passiva. Eu não posso mexer, por exemplo, no objeto indireto, pois eu jamais terei um sujeito preposicionado. Então, não posso pegar o cara que tem preposição ali na ativa, que funciona como objeto indireto, e transformá-lo num sujeito na voz passiva preposicionado. Não dá, não rola. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para transformar esse cara que é ativo em passivo? Olha só, eu vou dar uma cruzada nele. É isso mesmo. Então, observa. Quem está praticando a ação na ativa? O Pedro. E o Pedro, ele vai continuar praticando a ação na passiva. Eu só vou mudar a função sintática. Pois quem é que pratica a ação na ativa? É o sujeito. E quem é que pratica a ação na passiva? É o agente da passiva. Agora ali, ó. Quem é que está sofrendo a ação na ativa? É o bolo. E o bolo vai continuar sofrendo a ação na passiva. Eu só vou mudar a função sintática, pois na ativa, quem sofre a ação é o objeto direto, e na passiva, quem sofre a ação é o sujeito paciente. Até aí tudo bem, não é? Agora, e se eu colocasse assim, ó, Pedro levou um soco. Voz ativa ou passiva? Voz ativa. Ué, mas ele não sofreu? Mas quem manda aqui é o verbo, gente. Não é o agente, o paciente, não sei o quê. Quem manda é o verbo. O verbo manda na regência verbal, na transitividade verbal, na correlação verbal, na conjugação verbal. Ora, na regência, em tudo. Ele não ia mandar nas vozes? É claro que é o verbo que manda nas vozes. Então, o verbo aqui não está sozinho. Sozinho só tem como ser verbo da voz ativa. Porque para ser verbo de voz passiva, não é passiva sintética ou passiva analítica? Pensa comigo. Voz passiva analítica obrigatoriamente é uma locução verbal, em que eu tenho um verbo principal no particípio e um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser. E voz passiva sintética? Obrigatoriamente tem verbo mais pronome ser. Então, se aparece só um verbinho, eu já mato que é de voz ativa. Então, aqui, ó, tem só um verbinho? Tem voz ativa. Para transformar numa voz passiva, eu tenho que pegar esse verbo e transformar numa locução verbal. Então, como é que vai ser essa locução verbal? Um verbo principal no particípio, com essa terminação em ado e ido, e um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser. Só que não basta só transformar um verbo numa locução verbal. Eu tenho que manter o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Lembra que eu disse lá na aula de classes gramaticais, quando nós
paramos para dar uma analisada no verbo e nós fomos olhar a parte de tempos e modos verbais, eu disse, ó, isso aqui é importante, isso aqui será cobrado no futuro. Então, não dá simplesmente para eu passar de qualquer jeito. Então aqui não daria para eu colocar o bolo é comido por Pedro. Obrigatoriamente eu tenho que colocar o bolo foi comido por Pedro. E por quê? Porque na hora em que eu analiso Pedro comeu o bolo, eu percebo que ali eu tenho um tempo verbal no passado. E detalhe, é um tempo acabado. É um pretérito perfeito do indicativo, pois é um passado completamente realizado. Significa que aqui na voz passiva também tem de aparecer no pretérito perfeito do indicativo. E quem é que vai me mostrar isso? É o auxiliar. Então, se liga só. Se ali eu tivesse colocado Pedro comerá o bolo no futuro, como ficaria aqui agora? O bolo será comido por Pedro. E um bisuzinho final, só para você não ficar aí, ó, desacompanhado. Quando eu penso no sujeito da voz ativa, ele nunca é preposicionado. E quando eu penso no agente da passiva, ele sempre é preposicionado. Só são duas preposições. Ou é a preposição por ou é a preposição de. Eu poderia dizer a terra era povoada de selvagens. Tanto que dá para dizer a terra era povoada por selvagens. Se aparecer qualquer outro tipo de preposição, pode fugir, não é agente da passiva, é uma adjunta adverbial de alguma coisa, mas agente da passiva não é não. Para ser agente da passiva ou é a preposição por ou é a preposição de. Só que agora se liga só no arremate, na cereja do bolo. Eu aqui coloquei apenas Pedro, sem o artigo. Então aqui ficou por Pedro, a preposição por e o substantivo Pedro. Mas se eu tivesse colocado aqui, ó, o Pedro comeu o bolo, já não daria mais para simplesmente deixar o bolo foi comido por Pedro. Pois a preposição por mais o artigo o acarretaria na contração pelo Pedro. Então se liga só, Pedro comeu o bolo foi comido por Pedro. O Pedro comeu o bolo foi comido pelo Pedro. E agora, só para te mostrar, verbo na voz ativa pede objeto direto. Verbo na voz passiva pede sujeito. Então, se o verbo está sozinho, ok, verbo de ativa. Agora, se ele aparece acompanhado do pronome ser, opa, vamos ver. Há a possibilidade de ser o verbo da voz passiva sintética. É só olhar a classificação. Se for verbo transitivo direto, eu tenho um pronome ser e eu tenho um sujeito paciente. Foi? Tranquilo? Então vamos lá. Agora, voltando aqui, nós vamos ver um camaradinha que é extremamente traiçoeiro, com verbo no infinitivo impessoal. Meu Deus, por que verbo no infinitivo impessoal? Porque ele vai ficar no singular, ele não vai variar. Agora, essa estrutura é perigosa para você, porque provavelmente você não aprendeu isso na escola. Provavelmente. Quando você vai estudar sujeito indeterminado na escola, é muito comum que o teu professor apresente só duas possibilidades de indeterminação. Aquelas duas que a gente acabou de ver. Verbo na terceira pessoa do plural sem o referente e verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser. E se você for fazer um preparatório para concurso, dependendo do preparatório, é bem capaz que o professor também só mostre isso. Quando você vê essa terceira possibilidade, isso já é algo diferente. Isso já é algo a mais. Você só viu isso se você estudou numa boa escola ou se você fez um bom preparatório. Se não foi o caso, você provavelmente nem viu isso na vida. Então vamos lá. Vamos definir aqui alguns conceitos. Primeiro, para cada verbo
que eu tenho uma frase, eu tenho um sujeito para ele. Se eu tiver um período enorme, um período misto, grandão, com 10 orações, 10 verbos, eu terei um sujeito para cada verbo. Eu terei 10 sujeitos, que podem ser determinados, indeterminados, ou até mesmo uma oração sem sujeito. Agora, aqui, ó, eu tenho na primeira frase 2 verbos. Eu tenho na segunda frase 2 verbos. Então, significa que eu tenho 2 sujeitos diferentes. Vamos ver a primeira. É penoso estudar todo aquele conteúdo. Vamos ver o sujeito do verbo ser aqui. O que é penoso, turma? Estudar todo aquele conteúdo. Tudo isso é o meu sujeito. Tanto que se eu fosse classificar esta oração, eu diria que é uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Nossa, o nome é enorme, né? Assustador. Mas no final das contas é apenas um sujeito que por um acaso tem oração, tanto que eu posso dizer que é um sujeito oracional. Agora, por que ela é reduzida? Porque ela não foi desenvolvida. Para ser desenvolvida, é necessário que apareça uma conjunção ou um pronome relativo. E também é necessário que o verbo esteja flexionado, que o verbo esteja conjugado. Não foi o caso aqui. Então, não tem um conectivo, de jeito nenhum. Não tem uma conjunção. Não tem um pronome relativo. Não tem nada. E aliás, é isso. Viajei aqui agora. Pensei num outro negócio. Então, para ser reduzida, o verbo não está conjugado e não tem a conjunção. Beleza? Agora, se eu colocar na ordem direta, facilita a minha vida. Ó. Estudar todo aquele conteúdo era penoso. Olha como é que fica muito mais simples, ó. Isso era penoso. Então, matei que é uma oração subordinada substantiva. E no caso aqui, uma oração subordinada substantiva que funciona como sujeito. E restou outro verbo, que foi o verbo estudar. E quem vai ser o sujeito do verbo estudar? Agora que está. O sujeito vai ser indeterminado. Então, quando o verbo no infinitivo encabeçar essa oração subordinada substantiva subjetiva, para ele o sujeito é indeterminado. Pois quem é que pode estudar aquele conteúdo? Qualquer pessoa, caramba. Entendeu a pegada? Então vamos lá. Aqui no era penoso é a oração principal. Aqui no estudar todo aquele conteúdo, tudo isso é a oração subordinada substantiva que funciona como sujeito. E quem é o sujeito do verbo estudar? Indeterminado. Mesma coisa na outra frase, ó. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. O que é triste? Isso aqui, ó. Assistir a essas cenas tão trágicas. Tudo isso vai funcionar como sujeito. Então, tudo isso é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Então, isso aqui é o sujeito do verbo ser. Mas e quem é o sujeito do verbo assistir? Ora, indeterminado. Pois quem é que pode assistir todas a estas cenas tão trágicas aqui? Qualquer pessoa. Agora, se liga numa frase que é muito famosa na nossa sociedade. Essa frase aqui, ó, seria
muito difícil para mim fazer faculdade de medicina. Porque essa frase é muito famosa. Você vai lembrar, porque todo ano ela aparece, todo ano ela vem à tona. A galera printa, coloca no Instagram, coloca no Facebook. Foi uma frase de uma menina que era do MST e foi fazer faculdade de medicina em Cuba. Então ela foi indicada pelo movimento, aquilo. Aí o que a galera faz? Printa do jornal, coloca e destaca esse para mim aqui, ó. Principalmente o mim. E começa a zoar, né? Ah, mim não conjuga verbo, burra pra caramba, só podia ser do MST, só podia fazer faculdade em Cuba mesmo, não sei o que lá, e bababá, zoa. Só que aí o que acontece, galera? Essa construção, ela não tá errada. Tem gente, inclusive, que diz que ela está mais ou menos certa e que para ficar correta, o para mim deveria estar entre vírgulas, o que é outra bobeira também. Pois, na verdade, esse para mim não tem nada a ver com o verbo fazer. Esse para mim está, na verdade, relacionado ao adjetivo difícil. E a gente sabe muito bem, quando eu tenho um termo preposicionado relacionado a um adjetivo, significa que ele funciona como complemento nominal. E da mesma forma que eu não coloco vírgula entre o verbo e o seu complemento, eu também não coloco vírgula entre o nome e o seu complemento. Agora vamos analisar com calma o que eu estou querendo mostrar aqui. Eu tenho mais uma vez dois verbos. E por mera coincidência, mais uma vez o verbo ser e agora o verbo fazer. Então diz para mim, o que seria muito difícil para mim? Fazer faculdade de medicina. Isso tudo aqui seria difícil para mim. Então, mais uma vez, eu estou diante da tal oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Nome assustador, mas que você já está dominando. Mas vamos colocar essa frase na ordem direta, ó. Fazer faculdade de medicina seria muito difícil para mim. E aí eu pergunto a vocês nesse momento, agora, será que alguém acha que esse para mim está relacionado ao verbo fazer? Óbvio que não. Então vamos lá. Quem é o sujeito do verbo ser? Tudo isso daqui, ó. Fazer faculdade de medicina. Isso aqui está funcionando como sujeito do verbo ser. Mas e quem é o sujeito do verbo fazer? Indeterminado. Pois qualquer pessoa pode fazer essa faculdade. Então entenderam como eu vou ter um sujeito indeterminado para o verbo no infinitivo, quando aquele verbo no infinitivo indicar uma possibilidade de coletivo, uma coletividade. Ó. É penoso estudar para concurso público. Ora, quem pode estudar para concurso público? Qualquer pessoa. Então, pegaram a coisa aqui, beleza? Tranquilo? Então, galera, o que a gente vai fazer? A gente deu uma olhada já no sujeito determinado e no sujeito indeterminado. Demos uma pincelada ali nas vozes verbais, que no futuro a gente vai estudar com mais calma, com mais afinco, com outros exemplos, com mais escopo. E agora a gente vai entrar na oração sem sujeito. Só que a oração sem sujeito talvez seja a parte desta matéria mais cobrada em provas de concursos públicos. Por um motivo muito simples.
tudo que a gente viu agora tem uma lógica. Tem lógica. Por mais que fuja um pouquinho da lógica normal do falante, tem uma lógica que a gente consegue embasar aí por trás. Quando a gente pega a oração sem sujeito, a gente não tem tanta lógica assim. Em alguns aspectos existe a mera convenção gramatical. E da mesma forma que você tem que aceitar que 2 e 2 são 4, você vai ter que aceitar muita coisa aqui agora. Então o que a gente vai fazer? Depois de tanto conteúdo, a gente vai dar uma parada nesse bloco e no bloco seguinte a gente continua falando da oração sem sujeito e parte para os exercícios de fixação e exercícios de provas de concursos públicos para você visualizar como é que o negócio funciona na prática. Tranquilo? Então, olha só, não dá mole não. Vai lá beber uma água, tomar um café, dar uma checada nas canelas, daqui a pouco a gente volta, tá? Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.